Estamos de volta para mais um encontro e vamos dar continuidade à resolução dos exercícios do capítulo 5 do nosso livro Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos fazer o problema 5, que diz que uma companhia tem 67 empregados, dos quais 47 falam inglês, 35 falam espanhol e 23 falam as duas línguas. E a pergunta é, quantos não falam nem inglês nem espanhol? Então, como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, pense um pouco, tente resolver e volte para discutir a questão conosco. Se você nunca viu um problema parecido com esse, pode ter certeza que ao longo da sua vida de estudante, você vai se deparar com muitos problemas similares a esse aqui, porque esse é um típico problema de conjuntos, que a gente resolve usando uma técnica chamada diagrama de Venn, que não tem nada demais. A gente vai fazer uma bolota e essa bolota vai representar o conjunto dos empregados dessa empresa que falam inglês. E em seguida eu vou fazer uma outra bolota para representar o conjunto dos empregados dessa empresa que falam espanhol. Mas como existe a possibilidade de uma pessoa falar os dois idiomas, na hora de fazer a segunda bolota, eu vou tomar o cuidado de desenhar essa bolota de modo que as duas bolotas tenham uma região em comum, que a gente chama de interseção. Então, essa região, que é a interseção, vai servir para representar o conjunto dos funcionários que falam inglês e espanhol. Então, só estarão aqui nessa região aqueles empregados que falam as duas línguas. Então, é importante que você entenda o que cada uma dessas regiões representa para a gente. Então, essa região aqui representam aqueles que falam inglês e espanhol. Essa outra região aqui, ó, que parece uma meia-lua e que não é o conjunto E em sua totalidade, é apenas uma parte do conjunto E, essa região representa aqueles funcionários que falam espanhol, mas não falam inglês. Perceba que essa região pintada aqui por mim está totalmente fora do conjunto dos que falam inglês. Então, aqui são aqueles que falam apenas espanhol. Uma outra maneira de representar isso aqui seria dizer que são aqueles que falam espanhol e não falam inglês. E algo similar acontece nessa terceira região, que eu estou rabiscando aqui agora. Essa região aqui será usada para representar os funcionários que falam, considerando apenas essas duas línguas, que falam apenas inglês. Mas a gente também pode dizer que esses que estão nessa região são aqueles que falam inglês e não falam espanhol. Acontece que nós temos uma quarta região, que é a região exterior, a que está fora do conjunto de bolotas aqui. E essa região de fora vai servir para a gente representar aqueles que não falam inglês e não falam espanhol. Então, são dois conjuntos que acabam, representados pelas duas bolotas, que acabam produzindo 4 regiões. Uma região daqueles que falam inglês e não espanhol, aqueles que falam espanhol e não inglês, os que falam inglês e espanhol, e aqueles que não falam inglês
e não falam espanhol. Perceba que as 4 regiões estão associadas às possibilidades que nós temos. Quando nós escolhemos um empregado, ele pode falar inglês ou não. Então, são 2 opções. Ele pode falar espanhol ou não. São 2 opções. 2 vezes 2 são as 4 regiões que nós vemos. E, além disso, existe uma outra coisa, uma outra relação entre conjuntos chamada união. A união dos 2 conjuntos corresponde a tudo que estiver dentro desse contorno que eu estou fazendo aqui. Ó. Tudo que está aqui dentro, incluindo a interseção. Esse conjunto, essa coleção toda aqui, a gente diz que são aqueles que falam inglês ou espanhol. E aqui eu preciso fazer uma ressalva. Primeiro, a interseção está relacionada com o E. Então, aqui é a região dos que falam inglês e espanhol. A união, que é a junção dos 2 conjuntos, está associada com o OU, aqueles que falam inglês ou espanhol. E aí o que eu tenho para te chamar a atenção é que esse OU é o OU lógico, é o OU usado na matemática. Ele não tem o mesmo valor, o mesmo sentido do OU semântico. O OU semântico é aquele que você usa na sua fala no dia a dia. Quando eu digo para você, vou à praia ou ao futebol, você entende que eu só vou a uma das 2 coisas. Esse é o OU semântico. Agora, o OU lógico tem um valor diferente. Quando eu disser para você, vou à praia ou ao futebol, em lógica eu posso ir só a uma das 2 coisas ou as 2. Então, isso acaba causando muita confusão. Entenda que o OU da lógica é diferente do OU que a gente usa no dia a dia para falar. Agora que você já entendeu o que cada uma dessas 4 regiões representa, nós vamos resolver o problema. E aí tem uma dica para você começar a resolver o problema. É sempre esperto você começar pelo miolo do problema. Ou seja, a gente vai preencher todas essas regiões do nosso diagrama com os valores correspondentes. Só que a gente vai começar a fazer isso pelo miolo. E a gente sabe que o miolo representa a interseção, aqueles que falam espanhol e inglês, que são 23. Então, essa informação aqui, nós já colocamos dentro do nosso diagrama. Nota que o enunciado diz para a gente que 35 falam espanhol. E aqui é que está a incidência maior de erro quando os alunos se deparam com esse tipo de questão. Quando o enunciado diz que 35 falam espanhol, os 35 estão espalhados por essas 2 regiões. Aqui você tem aqueles que falam espanhol e não falam inglês. Aqui você tem aqueles que falam espanhol e falam inglês, mas eles também falam espanhol. Então, o erro mais comum é que o aluno coloque 35 nessa região. E isso está errado, porque se a gente colocar 35 aqui, a gente vai ter um total de 58 falantes de espanhol. Portanto, o correto é você pensar o seguinte: todo esse conjunto dedicado a quem fala espanhol tem que englobar 35 pessoas. Só que você já colocou 23 lá dentro. Então, para completar 35, faltam 12. O que isso está dizendo para a gente? Que as 35 pessoas que falam espanhol, no meio delas, 23 também falam inglês. E as outras 12 não falam inglês. Além disso, o enunciado nos diz que 47 falam inglês. Então é o mesmo raciocínio. Os 47 estarão distribuídos por esse conjunto aqui. Como eu já tenho 23 aqui, para completar os 47 que está lá, eu preciso de mais 24 pessoas. Perceba que a soma aqui está dando 47. Agora vem a parte final do problema, porque se eu somo 24 com 23 com 12, isso aqui me dá 59. Mas espera aí, o enunciado diz que a empresa tem
67 empregados. Então, está faltando contabilizar 8 empregados aí, de 59 para 67. Onde estarão esses 8 empregados? Na quarta região, que são aqueles que não falam inglês e não falam espanhol. E é justamente essa a pergunta do nosso problema. Portanto, resposta: 8 pessoas. Esse problema tem uma segunda pergunta que envolve um terceiro idioma, o francês. Então, eu completei o enunciado aqui com as informações que fazem referência a esse idioma. 20 empregados falam francês, 12 falam francês e inglês, 11 falam francês e espanhol e 5 falam os 3 idiomas. E a pergunta é: quantos não falam nenhum desses 3 idiomas? Então, de novo, nós vamos resolver esse problema usando o diagrama de Venn, só que agora eu preciso de uma terceira bolotinha para representar o idioma francês. Só que eu tenho que tomar o cuidado de criar o meu diagrama com todas as interseções possíveis. Então, eu tenho uma região para aqueles que falam inglês e não falam espanhol e nem francês. Eu tenho uma região para quem fala espanhol, mas não fala inglês e nem francês. Aqui são aqueles que falam francês, mas não falam inglês nem espanhol. Essa região é dedicada àqueles que falam inglês e francês, mas não falam espanhol. Essa região, aqueles que falam espanhol e francês, mas não falam inglês. Essa região, para os que falam espanhol e inglês, mas não falam francês. A região central é para aqueles que falam os 3 idiomas. E fora do nosso diagrama é a região dedicada aos que não falam nenhum dos 3 idiomas. Por que nós temos 8 regiões, se você contar? De novo, o raciocínio é o combinatório. Uma pessoa pode falar inglês ou não, são 2 opções. Pode falar francês ou não, 2 opções. Pode falar espanhol ou não, 2 opções. Então, quando eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 8. E são as 8 regiões que você vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que nós combinamos que fora também é uma região. E a dica para resolver o problema continua sendo começar pelo miolo. Então, nós vamos começar por aqui, preenchendo com as 5 pessoas que falam as 3 línguas. Depois, quando eu olho para esse 11, eu vejo que são pessoas que falam francês e espanhol. Observa uma coisa: quem fala francês e espanhol tem que estar distribuídos por essas 2 regiões aqui, essa e essa. Veja que isso que eu acabo de marcar é exatamente a interseção do conjunto de quem fala espanhol e o conjunto de quem fala francês. Então, essas 11 pessoas têm que estar distribuídas por aqui. Sendo que dessas 11, eu já vejo que 5 também falam inglês. Então, para completar 11, eu preciso colocar 6 aqui. De novo, é aqui a maior incidência de erro na hora de resolver problemas desse tipo, porque o aluno costuma botar 11 aqui, onde eu botei 6. Mas você precisa lembrar que 5 dessas pessoas que falam espanhol e francês já foram colocadas aqui. De maneira análoga, quando eu vejo aqui que há 12 pessoas que falam francês e inglês, essas 12 pessoas têm que estar distribuídas nessa região aqui, ó, inglês e francês. Como eu já tenho 5, aqui eu coloco as outras 7. Ainda seguindo esse raciocínio, aqui eu vejo que são 20 pessoas falando francês. Bom, peraí, agora o francês toma todo esse conjunto aqui. Então, esse conjunto tem que ter, ao todo, 20 empregados. Só que até agora eu tenho 7 com 5, 12 e 6, 18. Faltam 2. Eles estão aqui. Então, completei o conjunto dos que falam francês. A próxima informação que eu vejo são as informações que eu já usei no primeiro problema. 23 falam as 2 línguas citadas anteriormente, ó, inglês e espanhol.
Veja aqui, ó, inglês e espanhol. Tá aqui, ó. Essa é a interseção de inglês e espanhol. Quantas pessoas eu tenho ali? 23. Só que eu já coloquei 5. Então, para completar, faltam 18. Ainda tenho a informação da quantidade total de pessoas que falam espanhol. Então, significa que dentro de todo esse conjunto, eu preciso ter 35 indivíduos. Então, aqui faltam 6 que completam os 35. E aqui são 47 falando inglês, ou seja, todo esse conjunto que se refere às pessoas que falam inglês tem que ter 47 pessoas. Ou seja, aqui eu precisarei de mais 17. Por fim, o enunciado me diz que são 67 trabalhadores ao todo nessa empresa. Então, se eu contar tudo que está aqui, isso não completará os 67. Portanto, vamos ver, isso aqui eu já tenho 35, com 5, 40, 47, mais 6, 53, mais 6, 59, 61. Para completar 67, faltam 6 que estarão do lado de fora. Portanto, quantos não falam nenhuma das 3 línguas? Resposta: 6 empregados. Espero que você tenha entendido, tenha gostado e te espero para o próximo encontro.